somente pela criação. Isso mesmo. Muita uma lembrança, emoção né, mesmo, doutor Marião? Muita lembrança, isso é emocionante. Eu acho que foi em 2006 isso, não foi não? Foi quando o senhor deu posse a todo mundo lá no Tribunal de Contas? Somente pela criação do cargo de delegado valeria a administração minha e dele. Certeza. Porque... Desculpa, hein? Não, tá tranquilo. Desculpa. Vamos lá, não tem problema. Com a emoção que é bom. Porque só não, isso eu lhe digo o seguinte... Mudou toda a história, né, da segurança pública do Estado. Eu tenho certeza que naqueles 4 anos que passei por lá, eu procurei dar o melhor de mim. E esse assunto era o assunto que dominou a mim e Gildo por mais de ano. Porque nós não conseguimos, em 91, não. Demorou mais. Ao final de 92 é que nós conseguimos fazer o concurso. Desde criança, quando eu brincava de polícia e bandido, que eu me colocava na função de policial e desde aquele tempo que eu já tinha em mente de ser delegado de polícia. Na verdade, eu nunca pensei em ser delegada de polícia. Há 30 anos, jovem, recém-saída da faculdade, procurando o meu caminho, eu comecei a fazer uma série de concursos. Eu era estudante profissional, só estudava para concurso. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Entrei, me apaixonei pela profissão. Essa paixão virou um amor e hoje já são mais de 30 anos de casada por amor em ser delegado de polícia. Há 30 anos atrás, nós chegamos aqui, 18 jovens, para transformar o nosso concurso numa carreira de delegado de polícia. Em 1993, eu estava recém-formada e aí resolvi fazer concursos, todos aqueles que fossem atinentes ao meu objetivo profissional. E daí, dentre eles, surgiu o primeiro concurso de delegado de carreira do estado de Sergipe, ao qual me submeti e fui aprovada. Eu estava me formando, prestes a me formar, e sem um espaço sequer para estagiar em Sergipe. Em Aracaju, especificamente, e desesperada, porque a profissão do direito só tinha a Universidade Federal, na verdade, na época que eu entrei, e eu nem poderia pagar uma faculdade particular, já tinha pessoas vinculadas a bancas ou com família que pudesse indicar para as bancas de advocacia. E eu não tinha ninguém. Eu estava desesperada. E aí um colega veio com essa possibilidade de ser delegada adjunta de polícia. E aí eu pedi a esse colega, eu preciso ser delegada, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer ter um trabalho na área do direito. E aí ele disse, mulher não pode mais. A vaga para mulher é da delegacia da mulher. Então não tem mais espaço. E à época eu apitava futebol. Aí eu disse, gente, se eu coordeno 22 homens em campo, eu posso ser delegada. Na minha ingenuidade, eu disse isso. E aí o colega, não pode, só na delegacia da mulher. Como todo bom aluno do direito, lá nos bancos da faculdade, geralmente se apaixona pela parte criminal. Comigo não foi diferente. Já no 4º período, 5º período, eu já era apaixonado pelo direito, a profissão que eu queria era ser operador do direito e a parte criminal me apaixonou. Depois disso, quando eu me formei, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Manuel Cacho, que na época também era coordenador dos delegados da capital. Ele me fez o convite, na época eu já tinha um escritório, para ser delegado comissionado, isso lá em 91. Com isso eu topei a proposta, a ideia, e aí fui ser delegado comissionado. Olha, eu sempre pensei em ser polícia desde os meus 7 anos de idade. E quando eu fui bancário, eu estava pensando em fazer vários concursos, e fiz vários concursos. Eu cheguei a passar, na época, em 6 concursos públicos, né? E eu optei pela Polícia Federal, né?
Então eu fui agente federal lá em São Paulo 5 anos, depois aqui mais 4,5. E depois de 9 anos e meio, eu, por uma questão pessoal e íntima, né, e de prazer também, de conhecer essa nova carreira, né? E eu decidi fazer para delegado de polícia. Na verdade, não teve um planejamento. Eu não me imaginava nunca delegado de polícia. Mas no curso de Direito, tinha uma professora que era uma referência para todos nós daquela geração de estudantes da UFES, a professora Jussara Leal, de saudosa memória, que falava muito na importância dessa carreira e trazia notícias que ela obtinha junto ao então secretário Flammarion da existência do concurso. Aumentou um pouquinho o interesse e depois eu fui convidado para ser delegado comissionado e nessa condição passei 2 anos. Aí aumentou o interesse porque o lidar diretamente com a atividade policial foi muito estimulante. Mas assim, planejamento inicial não existia. Não foi fácil. Nós enfrentamos tudo de pior no início da nossa carreira, para que a gente encaixasse, para que a gente mostrasse para o que a gente veio. Primeiro que nós éramos 18 delegados para 74 municípios. Então os desafios eram, primeiro, se impor como delegado de carreira. Delegado de carreira era não deixar ter interferência política, era não ter que precisar de apoio de prefeitura, era fazer de tudo para reduzir PM na delegacia, interferência em delegacia, que antigamente a política era quem mandava em tudo. Imagine, há 30 anos, mulher delegada de polícia. Se hoje a gente ainda sofre uma série de preconceitos, imagine há 30 anos e com 23 anos, 24 anos. Era muito difícil. Aliada a isso, eu chego a uma polícia que começa a se estruturar. Nós somos do primeiro concurso para delegados, só 18. Fomos chamados até 18 do Forte, por essa característica, essa condição. Só 18 pessoas assumindo uma função tão árdua, com tanta responsabilidade, garantidora do direito de ir e vir da sociedade. O grande problema da polícia na fase que eu entrei era de ordem material. Equipamentos, viaturas, armamentos, a parte de informatização, isso era muito precário. O que eu tinha muito medo era de não saber fazer interrogatório. Eu tinha o maior medo de não saber fazer interrogatório, não saber conduzir um interrogatório. A gente precisa fortalecer o cargo, a profissão de delegado de polícia do estado de Sergipe. Valorização. O grande desafio de ser mulher, de ser jovem, numa carreira que era estritamente e majoritariamente composta por homens, trouxe de forma subliminar, de forma velada, uma certa discriminação de gênero. Não podemos dizer assim um machismo, mas nós como mulheres, e as minhas outras colegas também podem dizer, nós que fizemos essa primeira parte da Polícia Civil de Sergipe, nós tínhamos que provar que fazíamos tão bem e até melhor que nossos colegas homens. Então, o grande desafio da carreira foi esse, né? Ser mulher e provar que podíamos fazer papel de delegada de polícia. Eu poderia dizer que o maior desafio foi o próprio universo policial, porque era novo para mim, eu não havia tido nenhum tipo de experiência nessa área anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, sabia que teria que atender às expectativas direcionadas a todos nós que estávamos assumindo essa função de comando. Era uma inovação no Estado. E, assim, vivenciando na prática, por exemplo, que além de presidir investigações, eu também teria que atuar como gestora. Gestora não só da delegacia, como também do material humano que me era apresentado, né, para poder exercer as atividades. De fato, os 18... as pessoas diziam até como um modo de chacota, 18 do Forte, mas nós fomos efetivamente 18, se não do Forte, fomos 18 muito fortes. A missão do delegado de polícia é um sacerdócio. O delegado de polícia é o primeiro profissional da área jurídica que tem contato com o crime, é o primeiro garantidor de direitos dos cidadãos. Então, para você exercer essa profissão, tem que ser um sacerdócio.
tem que amar, tem que gostar do que faz realmente, porque é uma profissão extremamente criticada, mas é uma profissão que está 24 horas por dia. Nós somos os únicos profissionais que estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano, à disposição da sociedade para acolher, para receber aquela demanda, para decidir sobre a liberdade de um indivíduo. Então eu reputo uma missão que tem que ser feita com amor. A minha missão como delegado é servir a sociedade, servir a sociedade. E assim a gente vai sobrevivendo. A carreira de delegado é um sacerdócio. Se você não quiser ajudar o próximo, procure outra profissão, que essa daqui você tem a obrigação de ajudar e fazer bem feito. Olha, o crime de ameaça eu acho horrível. Quando eu percebo que há uma iminência de morte num crime de ameaça, eu não intimo para outro dia, eu vou intimar na hora. Eu digo, pode ir para corregedoria. Eu pensei no coletivo. Se eu sentir que é uma ameaça real, eu intimo na hora. Pelo menos para dar um basta. Quantas vidas eu já salvei assim? Quantas tragédias eu já evitei? A missão do delegado é uma missão desafiadora, fascinante, árdua e eminentemente essencial, inclusive no que se refere à garantia dos direitos de todos que vivem em sociedade. Eu quero que Deus me dê saúde, paz emocional, e eu continue com essa minha cabeça pensante. Eu quero continuar como delegado de polícia. Eu faço o que eu amo, o que eu gosto. A figura do delegado de polícia hoje é uma figura muito mais técnica, que é a missão da polícia. A função da polícia está na Constituição, diz lá claramente, que é juntar elementos que possam dar subsídios ao dono da ação penal, que é o Ministério Público, para que aquela pessoa que cometeu um delito, através de um processo, com seu devido processo legal, possa ser condenado. Esse é o papel da polícia. Eu pretendo, eu quero, eu me sinto bem servindo a sociedade. A minha missão, eu acredito que nesses anos todos já foi uma missão cumprida, né? Cumprida e com muito orgulho, porque nesse tempo todo também eu ocupei outros cargos, né? O cargo de corregedor de Polícia Civil por 2 vezes, o cargo de coordenador da Delegacia da Capital, coordenador da Delegacia do Interior, diretor do COP, enfim, mas o meu ápice mesmo foi a investigação da morte do deputado João Barbosa. Se eu sou delegado metropolitano, eu tenho que cuidar da minha comunidade. E para mim, o delegado metropolitano é uma das funções mais nobres, mais dignas que tem na Polícia Municipal. O perfil que ele traça do delegado é um perfil de garantidor de liberdades. Ao contrário, porque se imagina, o delegado é para prender, o delegado é o braço do Estado para a consecução da justiça. É super importante e imprescindível para a cidadania, né? Então eu não sei dissociar a atividade de delegado sem estar atrelado ao humanismo, aos direitos humanos e ao senso de justiça como um todo. Nós encontramos uma estrutura toda decapitada, porque eram 11 delegados, todos os delegados eram nomeados por indicação de políticos, embora tivesse alguns delegados competência e coragem. Mas aí o que aconteceu? Nós, eu e o Dr. Flammarion, conforme ele disse, decidimos fazer o concurso de delegado, porque aí acabaria com a indicação política e terminamos qualquer interferência política na secretaria. Acontece que os delegados adjuntos, a maioria eram todos indicados por político, e tinha um deles até que era jornalista, um absurdo, entendendo? Então, com o concurso, infelizmente, como o Dr. Flammarion disse, o general de Genal, que era o relator do processo, só autorizou o concurso por delegado de capital. O interior não teve. Posteriormente, eu acho que foi no governo Albano Franco, foi que decidiram, por determinação superior, que fizesse o concurso de delegado adjunto do interior. Exatamente. Foi o nosso concurso. Foi. Né? Salvo engano, eu até perguntei outro dia, a gente precisa levantar esse direito. Eu acho que teve até uma ação do Ministério Público para exigir o concurso para o interior. Foi. Eu fiz uma informação para Brasília denunciando essa irregularidade e houve determinação do Ministério Público para fazer o concurso. O concurso de delegado do interior... O segundo ou o primeiro? Hein? O segundo concurso. Não, o primeiro.
Ah, o primeiro. O primeiro. Eu aí denunciei lá a Brasília que só foi aprovado o delegado da capital. Posteriormente, com os anos, veio determinação no governo, se eu não me engano, de Albano Franco. Sim, 6 anos depois. Para fazer o concurso de delegado do interior. Exatamente, foi isso mesmo.